A paz do Senhor Jesus, amados e ouvintes do canal Uma Visão Além. Este é o momento da nossa oração e palavra diária. Meus amados irmãos, quem tem o prazer imenso de vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a vossa irmã Cícera Moura. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento buscando a grande misericórdia de Deus. Que o Senhor visite a cada um, dando-lhe força para orar e buscar a sua presença nestes dias tão difíceis que estamos vivendo. Oremos ao Senhor, meus amados. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de misericórdia. Pai querido, aqui estamos em Tua presença para Te glorificar na beleza de Tua santidade. Dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro fora de Ti, ó Pai. Não há outro Deus tão grande, tão benigno, tão digno, tão misericordioso. Senhor, Tu estás assentado em Teu trono de glória, pois o Senhor é um Deus infinito, um Deus que está no controle de todas as coisas. Senhor, eu venho neste momento, ó Pai, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Nós viemos, meu Pai querido, neste momento clamar a Tua infinita graça e misericórdia. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas negligências, perdoa, meu Pai querido, todas as nossas fraquezas, perdoa tudo em nós, ó Pai, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que entristece ao Senhor, tudo aquilo que nós, meu Deus, por fraqueza, entristecemos o Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós Te pedimos a Tua compaixão. Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, apaga pela Tua infinita misericórdia os nossos pecados, as nossas transgressões, ó Pai. Senhor, eu apresento, meu Pai, a cada ouvinte do canal Uma Visão Além em Tuas mãos, ó Pai, pois o Senhor conhece a vida de cada um que está, meu Pai querido, agora orando, intercedendo, meu Pai, juntamente conosco. Pai querido, a Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira e diz: pedir, pedir e dá-se-vos-á. Muitas das vezes, meu Pai, nós não recebemos as bênçãos porque não sabemos pedir, não sabemos orar e não oramos, muitas das vezes com o nosso coração quebrantado inteiramente, Senhor, voltado para Ti, ó Pai. Oh Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a buscar, nos ensina a nos entregar em corpo, alma e espírito na oração, meu Pai, diante da Tua presença, pois o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor zela pela Tua palavra. Senhor Jesus, eu guardo, meu Pai querido, guardamos a Tua palavra na tábua do nosso coração para não pecar contra Ti, ó Deus. Quando a tentação vem, Senhor, nós nos lembramos da Tua palavra, nós nos lembramos dos Teus ensinamentos, nós nos lembramos dos Teus conselhos, Senhor, e é através desta palavra, Senhor, que nós conseguimos vencer as tentações do dia a dia, porque quando o mal vem, meu Pai, quando o inimigo vem nos afrontar, a Tua palavra, Senhor, ela é como um escudo, Senhor, diante de nós. Muito obrigado pelo Teus cuidados, obrigado pela Tua misericórdia. Senhor, eu Te apresento a cada ouvinte, meu Pai, neste momento, a cada inscrito do canal Uma Visão Além, ó Pai, visite a todos pelo Teu poder, dando-lhe força, dando-lhe graça, revestindo de todo o poder, revestindo da Tua graça, para que cada um possa vencer os dias maus, os dias difíceis, Pai, para que cada um possa vencer as enfermidades, Pai querido, tudo que vem acontecendo, meu Pai, na vida de cada um, que eles possam vencer em Teu nome, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado na vida de cada pessoa que passa por momentos difíceis. Pai querido, nós sabemos que os dias maus, Senhor, eles vêm também. Existem os dias bons, mas também existem os dias maus, existem aqueles dias de enfermidade, de portas fechadas, de desemprego. Meu Deus, muitas das vezes, ó Pai, bate a tristeza, a angústia, mas nós sabemos que o Senhor, meu Pai querido, não nos abandona, o Senhor não nos deixa sozinho na caminhada. Senhor, não é vergonhoso dizer que muitas das vezes sentimos tristeza e angústia, porque muitos homens, meu Pai querido, da Bíblia, homens, meu Pai querido, que foram, meu Pai,
extremamente usado nas tuas mãos, tiveram momentos de fraqueza, como Elias, meu Deus querido, meu Deus amado, que, meu Pai querido, se escondeu dentro de uma caverna, meu Pai, desejou a morte, Senhor, porque disse: não sou melhor do que meus pais. Senhor, em momento de grande perseguição, em momento de aflição, o teu servo se escondeu, Senhor, em tremenda angústia, mas o Senhor estava com ele, mesmo ele estando em angústia, em tristeza, o teu Espírito não se apartou da vida de Elias. Assim o Senhor é conosco no momento das nossas aflições, nos momentos difíceis da nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor está conosco, que quando nós clamamos, que quando nós oramos, nós sentimos a tua presença, meu Pai. E eu quero te agradecer por esta presença. Eu quero te agradecer, meu Deus, por esta presença que nos envolve de tal maneira, Pai. Ó, Senhor, que nos alegra, Senhor da glória. Ó, Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir em favor, ó Pai, deste amado ouvinte, meu Pai, que está ouvindo a minha voz agora, que o Senhor possa adentrar dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro também da sua casa espiritual, Senhor, dentro do seu coração. Visita a mente, o coração desta pessoa, meu Pai, que está sendo alvo, Senhor, de setas malignas, Senhor, setas terríveis, meu Pai. Essa pessoa que está passando por depressão, que está passando por um momento de turbulência na sua mente, Senhor. Só o Senhor sabe o que esta pessoa tem passado, meu Deus. Quando essa pessoa está sozinha, Senhor, a amargura, a tristeza, Senhor. Meu Deus querido, não é uma angústia nem uma tristeza normal, é algo, Senhor, anormal, Senhor. São setas malignas que têm lutado com esta mente, Pai. Eu quero pedir para o Senhor repreender em nome do Senhor Jesus Cristo toda seta, meu Pai, de depressão, meu Pai, espírito da morte, sai desta vida agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita esta vida agora, libertando pelo teu poder. Essa pessoa que está pensando, meu Pai, em tirar sua própria vida neste momento, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, dá vitória para esta pessoa, meu Pai. Eu te apresento neste momento, ó Pai, aquela criancinha, Senhor, meu Pai, a qual nossa irmã Mônica pediu oração. Meu Pai, visita esta criança pelo teu poder agora, a mãezinha desta criança, meu Pai, essa criança que vive tendo convulsões, Senhor. Meu Deus, toma esta mãezinha com esse coração aflito e dai a vitória que ela necessita, meu Pai. Senhor, também, meu Pai, a neta da nossa irmã Adriana, meu Pai, ela pediu oração. Senhor, me visita esta criancinha, meu Pai, que nenhum mal, Senhor, possa tocar-lhe, Senhor. Vai repreendendo toda inflamação, toda infecção, todo mal, Senhor, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, meu Pai, por tantas vidas, Senhor. Eu te peço, meu Deus, por pessoas, meu Pai, que tem pedido oração diariamente, meu Deus, para apresentar os seus nomes. Senhor amado, muitas das vezes nós esquecemos os nomes, mas o Senhor, como é um Deus tremendo, o Senhor conhece todos os nomes. Eu te apresento todos os nomes, Senhor, meu Pai, a qual nós já apresentamos diariamente diante de Ti, Senhor, pois o Senhor está no controle de cada pessoa, de cada nome, Senhor da glória. Ah, Senhor da glória, visita pelo Teu poder. Meu Pai querido, toma cada vida agora, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo todo espírito da morte, repreendendo esse Covid, repreendendo, meu Pai querido, essa dengue, Senhor. Meu Deus querido, vai repreendendo, meu Senhor da glória, pelo teu poder, toda forças malignas, Senhor, todo mal, Senhor, que tem operado, que tem investido, meu Pai querido, contra as vidas, Senhor, contra as enfermidades assolando o mundo. Senhor da glória, visita o teu povo pela tua infinita misericórdia, dá a vitória que o teu povo precisa para vencer, meu Pai, seja na vida espiritual, material, emocional. Visita cada vida agora, meu Pai. Quantas pessoas que estão passando um momento difícil na sua vida, Senhor, espiritual, não tem mais força para buscar a tua presença, estão angustiados, estão ansiosos, meu Pai querido, preocupados com o que está acontecendo na terra, meu Deus, com
essa crise econômica, meu Deus, e política, Senhor da glória, tantas notícias ruins, meu Pai, mas que nós possamos nos apegar com a Tua palavra, que nos traz esperança. Tu és a nossa esperança. O Senhor possa visitar a cada pessoa, Senhor, que não consegue mais se concentrar, meu Pai, por causa das notícias ruins, tem ficado aflito, ansiosos, meu Pai, desesperados. Que essas pessoas possam, meu Pai querido, voltar os seus olhos a contemplar coisas boas, Senhor. Que a ansiedade, meu Pai, não venha fazer parte da sua vida. Que possam crer, Senhor, para ver a mudança, meu Pai, nas suas vidas. Oh, meu Deus, que nós não possamos ser como Tomé, que precisa ver para crer, mas que nós possamos crer sem ver, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que trabalha sobre as nossas vidas. Senhor, eu te apresento, meu Pai, todos os jovens, todos os nossos irmãos aqui do canal Uma Visão Além, ó Deus. Sustenta nas tuas mãos, ó Pai, a cada ouvinte, meu Pai, que está orando agora conosco. Este lar, Senhor, meu Pai, a qual a minha voz adentrou, meu Pai, dentro da sua casa. Que esse lar possa ser transformado pelo poder que há no teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos através desta gloriosa oração. Em teu nome, Senhor da glória, nós te pedimos, Senhor, porque toda honra e toda glória é para o teu nome santo. Glórias ao teu nome, meu Pai. Meus amados irmãos, vamos ler uma palavra nesse momento para a nossa edificação. Amém? Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20 e versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus aparece para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, esses foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que nós, meus amados irmãos, não possamos ser como Tomé, né? E Tomé, ele falou: eu só creio se eu ver. Né? Mas bem-aventurado somos nós, que não vimos a face de Jesus como Tomé viu, mas nós cremos. Nós sentimos a sua presença, sabemos que Ele é um Deus vivo e que Ele tem poder de fazer tudo na nossa vida. Basta crer, ter fé, não é verdade? Então, meus amados irmãos, o exemplo de Tomé citado na palavra de Deus servirá para uma reflexão. Nós vamos refletir agora sobre a incredulidade de Tomé. Será que estamos precisando ver para crer, assim como o discípulo de Cristo? Eu não sei o que você tem passado, meu amado irmão. Eu não sei o que você tem passado. Mas será se você está como Tomé, dizendo: eu só creio se eu ver? Oh, meu irmão, mude o discurso em nome de Jesus Cristo e diga: Senhor, eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu creio, Senhor. Eu não quero ser como Tomé,
que viu o Senhor, viu as tuas maravilhas e disse: eu só creio se eu ver. Bem-aventurado, irmãos, somos nós que não vimos a face de Jesus, mas nós cremos no seu poder. Falar sobre fé não deveria de forma alguma, meus amados, ser um assunto estranho para nós cristãos, nem tampouco algo impossível de se viver e alcançar, porque nós cristãos, nós vivemos pela fé. O discípulo de Jesus nos deixa um grande ensinamento para os dias atuais. Amém? Iremos ver neste momento alguns pontos importantes que precisamos observar na nossa caminhada com Cristo. Esta palavra servirá, irmãos, para abrir os nossos olhos sobre a nossa fé em Deus. O cristão, meus amados, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé, está lá em Hebreus capítulo 10, 38. O crente em Cristo Jesus, justificado pelo seu sangue, derramado na cruz, vive pela fé. E é ela quem nos dá direção. É a nossa fé que nos conduz à vitória. Louvado seja Deus. Desde crer que Ele é o Filho de Deus, enviado para salvar o mundo, morto um dia para nos salvar, ressuscitando. Aleluia, Jesus, Ele é o nosso Redentor de nossas vidas através do seu sacrifício, como também para uma vida de vitória em Deus. Glória a Jesus. Por ela, meus amados irmãos, esperamos com paciência e perseverança um dia nos encontrarmos com Cristo Jesus na glória, onde todo o sofrimento e dor terão fim. E Cristo, meus amados, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Está em Apocalipse, capítulo 21, 4. Essa fé genuína e salvífica logo nos diferencia de Tomé, porquanto estamos crendo em algo que não vimos e temos certeza de nossa salvação. Vejamos que Jesus morreu e ressuscitou. E a sua palavra diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E nós só de ouvirmos esta palavra, nós cremos, não é verdade? Nós aguardamos um tal dia glorioso, ao qual nós iremos ver a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, nós cremos nessa realidade, nós cremos no seu poder. Pois a sua palavra fala sobre este glorioso dia e nós cremos, não é verdade? Glórias a Deus. Disse, olha só, nós lemos e olha que Jesus disse para Tomé. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, 29. Contudo, meus irmãos, vamos refletir sobre nossa vida aqui nessa terra. Desafios, lutas diárias, onde precisamos usar bastante a nossa fé. Não é verdade? Nós temos tantas pelejas nessa terra, lutas diárias, né? Enfermidades, desemprego. E é nesse momento que todos nós cristãos, temos que colocar a nossa fé em ação e dizer: Senhor, eu não estou vendo a porta aberta, eu não estou vendo, Senhor, acontecer nada, mas eu creio no teu poder, eu creio que o dia de amanhã será bem melhor. Não é verdade? E não falar como Tomé falou: eu só creio se eu ver. Essa porta está fechada, eu só creio que Jesus vai abrir essa porta mesmo se eu ver. Olha só, como que pode? Não devemos ser assim, não é verdade? Mas crê, Senhor, eu creio em teu nome, Senhor, que tudo ficará melhor. Então Deus se agrada dessa fé, meus amados irmãos. Olha só, vamos usar a nossa fé diante da adversidade da vida. Embora nós não sejamos um pregador e adepto da teologia que prega prosperidade, né?
Nós não somos pregadores de teologia da prosperidade, mas nós cremos no poder de Deus, que tudo é possível aquele que crê. Nós não vivemos nesta vida pregando prosperidade. Olha, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. A nossa pregação não é voltada para isso, porque a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Não é verdade? Então, nós pregamos o reino dos céus e a sua justiça e deixamos bem claro que tudo é possível aquele que crê. São inúmeras promessas de bênçãos para aqueles que esperam, confiam e creem que Deus está cuidando dos seus filhos. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Está em Romanos 8,32. O que precisamos é alcançar uma maturidade tal onde venhamos entender que tudo o que precisamos podemos pedir a Deus, mas sobretudo entender que sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que significa isso? Maturidade de que se algo não acontecer, se a gente pedir algo para Deus e Ele não permitir, não é que Deus é ruim, é que Deus é malvado, é que Deus não quer nos entregar, é porque Deus Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Tudo o que precisamos podemos pedir ao nosso Pai, que não negará bem aos que o temem. E uma oração que move o coração de Deus muda a vida e a história de uma pessoa. Porque aquele que crê em Deus, ele tem esperança no mesmo. Né, meus irmãos? Eu mesmo tenho testemunho, eu tenho bênçãos para contar de que na oração eu pude ver a resposta de Deus, porque eu orei crendo, com convicção de que o Senhor, Ele poderia me dar vitória. Né? Uma certa feita, desempregada, orei ao Senhor e o Senhor na minha oração respondeu na mesma hora. Então, quando Deus quer, não há nenhum impedimento. Quando Deus Ele quer operar, Ele opera e não tem ninguém que possa impedir quando Deus Ele quer dar vitória. Amém? Portanto, se você orar e o Senhor Ele não realizar o que você pediu, não fique triste, pois Deus Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Nós precisamos crer para ver e não ver para crer, como fez Tomé. Quando citamos Tomé, um dos discípulos de Jesus, logo nos lembramos do episódio após a ressurreição de Jesus. Não é verdade? Que nós lemos, onde o mesmo estava descrente das palavras de seu mestre, que ressuscitaria ao terceiro dia, e também não creu quando deram a notícia que Jesus estava vivo, né? Porque a primeira vez quando o Senhor ele apareceu aos seus discípulos, Tomé não estava ali. Então os discípulos disseram a Tomé: nós vimos o mestre, né? E Tomé totalmente não creu no que os discípulos disseram. E ele disse: eu só creio se eu ver. Tomé, mesmo seguindo a Jesus, vendo todos os milagres e maravilhas que operou, duvidou e precisou ver para crer, colocar as mãos sobre as feridas de Jesus. Ele falou: eu só creio se eu colocar minhas mãos, se eu ver com os meus olhos. Está lá em João 20:27. Isso acontece também, meus irmãos, conosco no nosso dia a dia. Mesmo andando com Jesus, não temos fé suficiente, tamanho um grão de mostarda. Né? A palavra do Senhor diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, muita coisa pode acontecer. Você pode perceber que a planta, a árvore, né, da mostarda, ela fica meia alta, mas a sua semente é bem pequenininha. Então o Senhor compara a semente da mostarda. Se a nossa fé for do tamanho dessa semente, coisas gloriosas acontecem. Então nós temos que crer no Senhor, que Ele atenderá e nos socorrerá diante das lutas. Precisamos crer para ver
e não ao contrário, como fez o discípulo, né? Como fez o discípulo Tomé. Criticamos tanto discípulos, mas logo nos abatemos diante de adversidades e situações que exigirão fé de nossa parte. Crer no impossível, acreditar que nosso Deus nos socorrerá e não nos desamparará. Muitas das vezes falamos tanto de Tomé, que é incrédulo, mas será que quando vem as adversidades, quando vem os problemas, as lutas, as tempestades, nós não nos comportamos como Tomé? Né? Estamos aqui, irmãos, estamos pregando aqui e trazendo uma reflexão para nós mesmos, para nós analisarmos como nós nos comportamos diante das adversidades. Aonde está a nossa fé e aonde está a nossa confiança? Fé, meus amados irmãos, a fé é muito importante. A fé é um atributo para uma vida vitoriosa em Cristo. Cremos que o céu nos espera, não é verdade? Estamos ansiosos para um dia ir para lá. Glórias a Deus por isso. Mas enquanto aqui, forasteiros neste mundo, precisamos andar por fé e não por vista. Nós somos forasteiros, irmãos, nessa terra e nós precisamos de fé para viver nela. Muitas vezes confundimos fé com falta de responsabilidade. Porém, se você usar a sua fé em Deus baseada em sua vontade, você nunca se frustrará e não cometerá erros como alguns. Então, meus amados irmãos, sirva ao Senhor e busque a vontade de Deus e você não vai se frustrar. Quando nós buscamos a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, nós nos frustramos muitas das vezes. Mas quando nós buscamos a vontade de Deus na nossa vida, nós somos vitoriosos. E muitas das vezes, irmãos amados, muitas das vezes por estarmos gananciosos e avarentos, amantes do dinheiro e dos encantos deste mundo, fazemos loucuras de possuir grandes dívidas, comprando casas, carros de luxo, entre outros. Devemos saber que tudo que nós for fazer nesta terra deve ser com sabedoria, não é verdade? Para que nada venha nos sufocar, nada nessa terra venha sufocar a nossa fé em Deus. Você pode ter tudo o que você quiser, sim, tudo o que você quiser, você pode ter. Porém, conhecer a vontade de Deus é algo muito importante para que suas petições sejam atendidas. E isso não quer dizer também que você não precise orar por coisas materiais das quais você precisa, não é verdade? Nós precisamos de muitas coisas. E é claro que nós vamos pedir àquele que tem poder nos céus e na terra para nos ajudar. Mas um princípio que precisa atentar é o mesmo que Jesus Cristo nos ensinou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15:7. Um Deus que supre todas as nossas necessidades, meus amados irmãos. Esse Deus, ele é glorioso. Não há problema nenhum em pedir algo grande a Deus e crer que Ele lhe concederá. O problema está nas intenções de nossos corações. Deus conhece muito bem a intenção do nosso coração. Por mais que venhamos desejar as melhores coisas desta vida, e não há problema nenhum nisso, nunca podemos colocar o nosso coração nas riquezas e coisas desta vida. Nem andar ansiosos e tristes por não ter ainda algo que ainda desejamos tanto. Deus sabe do que você precisa para viver e nunca te deixará faltar algo. Muitas das vezes, irmão, ficamos tão ansiosos por aquilo que queremos, que não conseguimos adquirir ainda, que deixamos de viver o presente e perdemos as oportunidades de viver um dia, o dia de hoje. Então viva o dia de hoje e continue lutando para realizar esse desejo. Mas não fique na ansiedade, na tristeza, na angústia, naquela agonia terrível, porque você ainda não conseguiu algo. Porém, se desejar ir além e obter sucesso financeiro, bem como uma vida próspera em Deus, coisas grandes esperam por você. Precisarás se preparar para isso, né?
Você precisa se preparar para essa coisa grande, porque aqueles que querem coisas grandes, eles também se preparam, não é verdade? Se prepare para viver grandes coisas. Você deve fazer a sua parte. Não tem como viver coisas grandes se a gente fica parado, se a gente não sai do lugar, não é verdade? Tenha esta maturidade, porém entenda que sozinho você não conseguirá nada. Somos totalmente dependentes de Deus. Às vezes você pode ver uma pessoa ou outra dizer: eu não preciso de Deus, eu trabalho com as minhas mãos, eu vou com os meus pés. Aonde que Deus tem a ver com a minha prosperidade se sou eu que trabalho? Essa pessoa é uma pessoa que não teme a Deus. Mas aquele que teme a Deus e crê no seu poder, tudo ela coloca a Deus na frente, tudo ela glorifica o nome do Senhor. Vamos trazer uma observação aqui, meus amados irmãos. Se algo pode atrapalhar você de ir para o céu, o Senhor poderá fechar essa porta e lhe abrir outra, para que não perca a sua salvação. Amém? Portanto, não perca a sua fé e a sua esperança quando uma porta se fechar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus, Ele sabe perfeitamente o que é bom para mim e para você. E Deus nos dá livramento, mesmo nas portas se fechando. Mesmo nas portas fechadas, Deus, Ele é conosco. O Senhor, Ele mostra o seu poder sobre a nossa vida, mostrando para nós que não nos faltará nada. Amém? Glórias a Deus. Mas a nossa parte, meus amados irmãos, temos que fazer. Crer para ver é algo que precisamos exercitar. Materializar aquilo que desejamos obter em Deus. Vamos ver um exemplo. Se preciso de um carro, preciso construir a garagem. Preciso tirar a carta, não é verdade? Preciso correr atrás dessas coisas para poder ter um carro. Você não vai dirigir um carro sem saber pilotar este carro, não é verdade? Preciso de um trabalho. Você deve procurar e confiar em Deus. Você tem que orar pedindo ao Senhor para abrir essa porta, mas você não pode de maneira nenhuma ficar sentado no teu sofá, descansando numa rede, porque você orou, você acha que Deus vai trazer um emprego na tua porta. Não, você já orou, agora você vai confiar e você vai buscar esse emprego. Você vai sair, você vai entregar currículo, né? Você não vê o emprego, mas você crê que Deus vai abrir as portas. Quero ser uma pessoa bem-sucedida em alguma área. O que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar, né? Para você conseguir esse bem tão sucedido que você almeja. Estudar, batalhar, se esforçar, né? Para quando você for fazer uma prova, um concurso público, você passar. Por quê? Porque você estudou, você se dedicou, né? Talvez assim que você queira ser um pregador, né? Um pregador da palavra de Deus, um pregador daqueles pregador mesmo de você pregar e as pessoas chorar diante da pregação que Deus vai te usar. O que você tem que fazer? Você tem que começar a ler a Bíblia, você tem que começar a orar, pedir ao Espírito Santo a ousadia, a sabedoria. Você tem que viver uma vida de oração regada na presença do Senhor. Você vai precisar depois disso também o que? Começar a falar de Jesus para as pessoas. Pregar a palavra, mesmo que não seja num púlpito, né? Em qualquer lugar que você estiver ali, você vai colocar em prática o que você tem aprendido. E assim o Senhor, Ele vai desenrolar a sua palavra e vai te aperfeiçoar cada dia. Um exemplo também, quero ser batizado com o Espírito Santo. Então você deve buscar incansavelmente. Você deve buscar todos os dias, né? Porque a palavra do Senhor, uma certa feita, o Senhor disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, né? E a palavra do Senhor diz que estando eles um certo dia todos reunidos, um vento impetuoso entrou naquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Então você deve buscar incansavelmente a presença do Senhor. Quanto mais você busca, mais você recebe. Tudo que estiver ao nosso alcance, meus irmãos, devemos fazer. Devemos fazer a nossa parte, pois a fé sem obras é morta em si mesma.
Deus sempre usará aquilo que você tem em mãos para lhe abençoar. Então busque trabalhar e confiar em Deus, seja na área espiritual ou material, se dedique o máximo. Amém? Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Lembrando que, sobretudo, o Senhor deve ser a nossa prioridade. O reino de Deus em primeiro lugar, sempre em nossas vidas. Se assim o fizermos, o Pai nunca lhe negará nada do que precisamos, pois vê em você que não se perderá pelo caminho com as bênçãos que tem para você. Amém, meus amados irmãos? Deus, Ele conhece as intenções dos nossos corações. Deus, Ele sabe muito bem que o nosso coração não está nas bênçãos materiais, embora nós buscamos, né? Porque nós precisamos para sobreviver nesta terra. O Senhor, Ele sabe também que nós cremos no seu poder, que nós não vemos as bênçãos, que nós não vemos as coisas acontecer, mas que nós cremos totalmente nele. Amém, meu amado irmão? Então esta palavra fique para a reflexão da sua alma, que você venha crer no Senhor Jesus e na sua obra de todo o seu coração. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas que você venha colocar toda a tua confiança em Jesus Cristo, porque Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Deus seja louvado, fique com esta palavra e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E não se esqueça, meus amados irmãos, de deixar o seu like, acionar o sininho, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like para que o YouTube venha entender que você gostou do nosso conteúdo, tá bom? Porque assim ele vai entender que você gostou. Acione o sininho para toda vez que nós postarmos os nossos vídeos, você seja notificado, tá bom? Se você não deixar o seu like e não acionar o sininho, você não vai receber. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida, Deus seja louvado, graça e paz.